Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que você lidera no meio do caos, em meio àquela bagunça, aquela gritaria, um problema pipocando atrás do outro. Como que você consegue, mesmo assim, liderar e ainda assim obter um bom resultado? Eu separei aqui para você 4 itens que são importantíssimos quando você se depara com situações que parece que um problema está conversando com o outro, né, que ali está dando cria ao negócio, né. O primeiro passo, que é muito importante, é mais emocional do que técnico, vamos dizer assim. E ele é fundamental, eu diria que é um dos mais importantes, que é olhar de frente para a situação. Exatamente isso. Normalmente a gente tende a olhar para como a gente gostaria que estivesse, ou a gente olha de maneira que a gente agrava aquele problema que já existe, ou gostaria que as coisas fossem como no passado. E de fato mesmo, olhar para a realidade que se apresente é uma olhar para a realidade que se apresenta é uma das coisas mais difíceis. Porque ao olhar para isso, você tem que olhar para a situação nua e crua e tem que aceitar que aquilo é a realidade. Não quer dizer que você concorde, não quer dizer que aquilo vai se arrastar, que você quer que aquilo se arrasta, mas você tem que olhar e entender que aquela é a realidade. E todo problema, ele é melhor solucionado quando você parte da realidade. Senão você vai criar uma solução para algo que não existe e a sua solução vai se transformar em um novo problema. Então, o primeiro item, ele é muito mais emocional do que técnico, que é olhar de frente. O segundo item que eu trouxe aqui para você é priorize. Ou seja, está acontecendo caos, muita coisa está pipocando, mas é importante que você procure identificar qual desse monte de coisas e monte de problemas efetivamente é importante você começar porque ele afeta os demais ou porque ele está produzindo mais problemas. Isso é importantíssimo, olhar para a situação, que é o diagnóstico tecnicamente, né? Mas ele tem um fato muito mais emocional, né? Você aceitar aquela realidade. Segundo, você vai priorizar, ou seja, de tudo que está acontecendo, eu vou começar por aqui. Você pinça um problema do meio do caos para escolher começar por ele. O terceiro item aqui que eu vou trazer para você é resolva ou minimize a origem, tá? Uma vez que você pinça um problema e vai começar por ele, é importante você identificar se aquilo é fumaça ou é fogo, se ele é sinal ou é ruído. Então você vai ter que pegar aquilo ali e se aquilo for apenas uma consequência, vai a fundo até você identificar qual é a origem. Essa etapa ela é importante porque ela vai ajudar com que você, identificando isso, você combata aquilo que precisa ser combatido. Porque olha só, tem muita gente que acha que resolver o caos é uma questão de muito esforço. Mas não é necessariamente isso. Você pode estar, inclusive, perdendo muita energia tratando só consequência. E aí que tem uma questão que é importante. Tem problema, né, que ele ali, ele fica aprontando com você, ele fica soltando ali umas faíscas ali, mas fingindo que aquilo ali é uma causa, e não é. E você tenta resolver essas faíscas que estão pulando, e você nunca consegue resolver o problema de fato, né? Então, é importantíssimo no terceiro item, você reduzir ou minimizar. E olha só que interessante, lembra que o primeiro eu falei olhar de frente, né? E aí tem uma conexão desse terceiro item com o primeiro, né? Porque tem casos, pessoal, que você não vai conseguir eliminar. Aceita. Por algum motivo você não vai conseguir eliminar. Às vezes a origem dele, raiz mesmo, não está dentro do seu negócio ou não está dentro da sua empresa. Então você vai ter que aceitar que você vai simplesmente minimizar isso, tá? Minimizar os impactos, minimizar a destruição que esse problema pode estar causando. E o quarto item, que é muito importante, é crie um ritmo, criar ritmo, tá? Criar ritmo significa o seguinte: ao você olhar de frente, você olhou de frente, você procurou ali priorizar, você olhou a origem, ok, resolveu. Porém,
pode ter variáveis externas ali ou internas que façam com que ali um processo quase que como uma combustão espontânea, mas não é bem isso, enfim, aquele problema se repita. Então você deve não só resolver o problema, tá? Mas você deve criar um ritmo para que a partir daquele momento ou uma etapa sejam incluídas ou um processo seja redesenhado para que você reduza o risco do mesmo problema aparecer, tá? Agora falando sobre a questão do caos, né, tem gente que quer combater o caos e aí age com esforço combatendo o caos. Você não pode combater o caos. O caos já é uma situação que escalou, ok? Então vamos lá. A ponte ela não cai do nada, ela começa com uma rachadura. Aquela rachadura vai evoluindo, né? Ninguém trabalha, ninguém trata aquilo, vai evoluindo, de repente a ponte cai. Ou seja, o caos é um conjunto de problemas que você não deu atenção ali em determinado momento na origem. Ele foi tomando outras proporções e foi escalando. Então, por isso que tem gente que até acha, não, o caos é uma coisa meio que, né, parece que uma combustão espontânea, mas não é, tá? Então, olha só, quando você passa por essas 4 etapas que eu falei, ok, você resolveu ali, você volta e pinça outro problema desse caos e vai minimizando. Como no primeiro momento ali você priorizou o item de maior impacto, em tese, quando você retornar para tratar o segundo problema, já é um problema de menor impacto. O caos perde força, combatendo aquilo que está alimentando o caos e não combatendo aquilo que você entende que é o caos, porque você vai sempre perder essa briga, né? Porque o caos ele é um reflexo das coisas, não é o problema em si. Então, como eu tratei com você agora, essa questão de também de você combater na origem, né? Então, uma vez que você conseguiu ali tratar ali o caos e vários problemas, começa agora a dar uma atenção maior para pequenos problemas que podem escalar, tá? Isso vai fazer com que você reduza a sua energia para combater quando ele virar um caos lá na frente. Vai te poupar recursos financeiros, de pessoal, de tempo, porque você vai estimular que a sua equipe e o seu olhar também vai ser para combater problemas que são pequenos. Mas esses problemas pequenos você não deve tratar de qualquer jeito, você deve tratar da mesma forma com que você combate o caos, ou seja, vai lá, olha, identifica a origem, a partir disso, olha, prioriza, identifica a origem, e a partir disso crie um ritmo. Esse ritmo e esse novo processo ou essa nova maneira de fazer é que vai evitar que esse problema escale, tá? Se você não me segue ainda, mas gostou desse vídeo, está comigo até agora, clica aqui embaixo aqui e me segue para mais vídeos como esse. Se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo ou amiga que é empresário e está no meio do olho do furacão, com aquele esforço gigante, já desgastado, ou a equipe também está cansada de combater, é porque está tentando simplesmente combater a fumaça e não o foco do incêndio. Então encaminhe esse vídeo para o seu amigo ou sua amiga que está exatamente precisando dessa orientação para que resolva a questão do caos que está instalado. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Até logo!